tudo supimpeira, né? Mais um videozinho aqui no canal e dessa vez mais um unboxing, né? A gente vai ver essa belezura aqui desse controle e vamos ver como que ele tá, né? Acabei comprando um controlezinho novo aí, bora conferir. Pra quem não sabe, também já tem um teclado da Machinic muito bom, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu desconectar ele aqui, né? Fiz unboxing aqui no canal também, pra quem quiser ver esse tecladinho, vou deixar ele aí no card ou na tela final também esse unboxing, muito supimpeira, teclado muito bom, tá? Então vamos abrir ele aqui. Bem apresentado, a embalagem muito bem feita. Aqui nós temos, né? Aqui ele vem um adaptadorzinho Bluetooth, provavelmente, né? Ou é wireless, não sei. Deixa eu colocar isso aqui pra lá. Né? Pra gente poder conectar ele sem fio. Nossa, ele vem bem embaladinho, né? Vem um switchzinho do analógico, né? Ó. Bem bonitinho também, me lembra muito o switch de... Não sei se eu chamo isso daqui de switch, né? Não sei se é o nome correto. Ele lembra bastante switches do teclado, né? Enfim, aqui nós temos dois analógicos. Caraca, mano, tá ruim de tirar, hein? Ó, dois analógicozinhos. Caraca. Bem bonitinho. Vamos ver se vai durar, né? Bem bacana mesmo. E o brabo. Nossa, bem embalado. Caraca, velho. Caraca, meu nobre. Velho. É qualidade isso daqui, hein? Nossa, ele é muito bonito. Enfim, eu acabei optando pela cor preta porque foi o que eu achei mais bonito lá, cara. Eu achei realmente muito bonito. E caraca, parece que é um controle realmente de qualidade aqui emborrachado. Não emborrachado, mas ele tem uma pegada boa. Inclusive, vou deixar o link desse controle aí na descrição e nos comentários fixados, caso você queira um. Eu super recomendo, viu? Eu vou fazer uns testes neles, mas só pela pegada aqui já dá para perceber que é um produto de extrema qualidade. Eu não costumo jogar FPS no controle, não é do meu agrado, prefiro muito mais o mouse e o teclado. Mas, cara, a construção, a pegada dele aqui, até parece que a emborrachada é muito bem feito aqui, ó. Essa parte dele, esse grip dele aqui, ó. A pegada dele é muito confortável mesmo, eu tô impressionado. E né, ele tem a construção bem parecida com o controle do Xbox. É praticamente um. Mas, cara, isso daqui, esses botões mecânicos me impressionou de uma forma absurda. E vamos ver isso daí na Gameplaus, né? Vamos ver isso daí jogando e ver como ele vai ficar. Então, pessoal, em relação ao controle, né? Eu já fiz alguns testes com ele, joguei. Primeiramente, vamos falar das configurações dele. Para você configurar esse controle, poder mexer nos botões, principalmente nos botões traseiros, né? Você vai ver o manual e tem um QR Code lá referente ao software que você tem que baixar. Eu achava que iria para o PC, né? Mas não, é um aplicativo no celular, aí você vai ter que conectar ele ao seu smartphone aí. E aí o aplicativo é o Keylinker e lá você vai conseguir fazer todas as configurações do controle. Mas um dos pontos negativos é que, pô, poderia estar no PC também, né? Para ficar muito mais fácil, porque, pô, eu preciso configurar algum comando, eu tenho que desconectar ele e conectar no celular para poder, sei lá, configurar os botões traseiros, por exemplo. Esse controle para mim tem dois pontos negativos. O primeiro são os gatilhos, ele vibra. Eu tentei desativar a vibração só nos gatilhos através do app e não dá. Você só consegue diminuir a força. E tipo assim, não é em alguns jogos específicos que funciona. É a partir do momento que você aperta o gatilho, ele já começa a vibrar. E eu achei isso muito ruim, né? Vamos ver se em alguma atualização futura eles corrigem isso.
Eu acho que isso daqui é um probleminha que dá pra corrigir por software, tá? Mas a vibração dele, ela é muito boa, tá? Ela funciona bem. Só dos gatilhos mesmo que você não consegue desativar. E se você vai mexer na força da vibração, ela mexe do controle como um todo e não dos motores separados. Isso eu achei um pouco ruim, porque eu queria muito desativar o dos gatilhos. Então eu deixei a vibração em 20%. Do controle ao invés de 70, no qual ele veio padrão. Outra coisa que me incomodou, mas eu acho que isso aí é mais uma questão de costume, mas enquanto eu tava jogando Dragon Ball Sparking Zero, eu ficava apertando muito os botões traseiros do controle. E sem querer, né? Por conta da pegada dele, não tô acostumado e tal. E aí apertava sem querer e fazia outra ação, né? Mas aí através do app eu consegui tirar os botões traseiros, né? Desativar, não deixar nenhum botão linkado a ele. E aí eu consegui jogar, mas realmente eu acho que é uma falta de costume, mas eu achei um pouco desconfortável isso dos botões traseiros. Eu não estou acostumado, nunca joguei com os botões traseiros, talvez eu comece a usar isso um pouco mais. Principalmente tem funcionalidades interessantes que dá pra você fazer, você consegue gravar comandos ou sequência de comandos no botão traseiro. Então, por exemplo, eu colocaria muito o L3 e o R3, por exemplo, nesses botões traseiros. E ajuda demais, principalmente o L3, para você poder correr em muitos jogos aí em terceira pessoa. Fora isso, eu achei um baita controle, super confortável. A parte que eu falo no vídeo que se era borracha ou não, é emborrachado mesmo. Ele é um controle muito bom mesmo, muito confortável. Esses botões mecânicos, né, que ele tem, estão muito bons. O tempo de resposta desse controle é muito rápido. Falando em controle, muito em breve eu devo trazer outro unboxing de outro controle aí também pra vocês, de uma qualidade muito boa também. Eu fiz unboxing também do meu teclado mecânico Machinic. Ele é muito bom, eu recomendo demais você assistir esse vídeo também. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.